E eu quero trazer uma mensagem hoje que fala a conquista pela fé. Quem veio aqui procurando conquistar algo? Todos nós. E eu quero hoje trazer uma lição de um grande homem de Deus que viveu a sua vida, a marca poderosa da sua vida foi a fé. Não é Abraão, tá bom? Então, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Josué, capítulo 14, versículos 5 a 15. Eu vou ler. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal agora é a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arbá, porque Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Eu queria que ainda você continuasse comigo mais um pedaço em Josué 15, 13 a 14, fala assim: Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Aнаque, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Aнаque, Sessai e Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. Glória a Deus. Queridos, esse é um diálogo, uma conversa entre Josué e Calebe. E para entendermos essa história e trazer um contexto aqui, nós temos que reportar ao livro de Números, capítulo 13 e 14, que aconteceu algo extraordinário ali. Vocês lembram que o povo de Israel estava cativo no Egito durante 400 anos, e houve um libertador, alguém que trouxe o povo para a liberdade, um homem levantado chamado Moisés, e ele é levantado por Deus para tirar o povo daquela escravidão, prometendo que haveria uma terra que manava leite e mel. E nessa jornada, depois de tudo que eles passaram e viveram ali no Egito, de passar o Mar Vermelho e de chegar mais adiante, Moisés tem uma ideia. A ideia era enviar 12 espias. Cada um desses espias representava uma tribo de Israel. E esses homens foram enviados para analisar a terra e certificar que aquela terra, de fato, era a terra que Deus prometera. E aqueles homens assim foram enviados. E no cabo de dias, eles retornam. Interessante que naquele retorno, quando eles voltam daquela vistoria, da análise que eles iam fazer na terra, eles retornando, todos eles tinham um só relatório. Porém, havia conclusões diferentes.
Porque todos eles eram unânimes em dizer que a terra era maravilhosa, que a terra manava leite e mel, que a terra era próspera. Porém, daqueles 12 homens, 10 deles disseram, mas ali é impossível, porque ali há gigantes. Nós somos como formigas diante daqueles homens. Porém, 2 relutaram. Esses 2 homens são exatamente esse que fizeram esse diálogo, que tiveram essa conversa em Josué capítulo 14, que são Josué e Calebe. E veja como Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, porque aquilo que Deus promete, que Deus prometeu para você, querido, irá cumprir. Glória a Deus, você crê nisso? E Calebe estava aqui, depois de 45 anos, de receber essa palavra de Deus, porque voltando um pouquinho, lá no deserto, nós sabemos que diante da pressão que houve entre 10 contra 2, os 10 prevaleceram. Quiseram até matar Josué e Calebe. Porém, Deus interviu, Moisés interviu, e Deus falou algo para Moisés, que daquela geração toda, ninguém pisaria na terra prometida. E por isso o povo de Israel, num percurso que poderia fazer em alguns dias, demorou 40 anos para que se cumprisse. Porque havia uma palavra de Deus, diante da incredulidade de um povo. Mas Deus preservou aqueles que creram. Amém? Então, querido, eu não sei o que você tem vivido, quais são as adversidades que você está passando hoje, mas o que Deus fala para mim e para você é: creia, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Deus é fiel. Amém? E assim foi. E vem agora, e assim aconteceu, Josué e Calebe entram na terra, Josué guerreando, e Calebe ali nos bastidores. Não tem um vácuo, ninguém fala mais de Calebe. E Calebe entra aqui no capítulo 14 falando para Josué e lembrando Josué da promessa que Deus tinha feito a ele. E assim aconteceu. Calebe conquista a terra que Deus prometeu a ele. Queridos, Deus não quer apenas te abençoar, mas também nos transformar em verdadeiros conquistadores. De que adianta conseguir uma bênção, experimentar um milagre, e muitas vezes nós seguimos como derrotado. O que o Senhor quer fazer em nós é mudar nossa atitude diante da vida, levando-nos a conquistar nossos ideais pela fé. A nossa marca precisa ser uma vida marcada pela fé. Homens e mulheres de fé. E a Bíblia está cheia desses exemplos. Calebe é um deles. Este homem guarda a promessa de Deus por 45 anos e finalmente conquista. No dia que o Senhor prometeu a ele no Monte Hebrom, Calebe guardou e concebeu aquelas palavras em seu coração como um sonho e foi realizado. Mas, meu querido, sonhos são apenas sonhos se nós não mudarmos o nosso caráter e não renovar a cada dia e transformar as nossas vidas e atitudes para termos um caráter como o de Cristo. Crer, viver pela fé. E eu quero trazer aqui algumas marcas que fazem de um homem e uma mulher conquistador em Deus. Glória a Deus. Quem quer ser um conquistador aqui? Amém? Que você vai viver os anos que Deus tem para cada um de nós, mas nós vamos chegar e falar: vivi pela fé. Todo mundo dizia que era impossível. Quando eu era criança, falaram para mim assim: você não vai ser nada na vida. Mas eu não creio pelo que as pessoas dizem, eu não creio pelas circunstâncias, mas eu creio pelo que o meu Deus e Senhor diz sobre a minha vida. Porque Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus não voltará vazia, sem antes cumprir o teu querer sobre a tua vida, querido. Então, o que nós temos que fazer é crer. E a primeira grande marca da vida de Calebe foi a fé. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê.
A fé é um dom de Deus, é algo sobrenatural para as nossas vidas. Mas não é uma fé em qualquer coisa, querido. A nossa fé é a fé na palavra de Deus, porque o próprio livro de Hebreus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque hoje você vai encontrar muita fé no mundo, mas em sofismas, em vãs filosofias, em mentiras, em enganos, em palavras contrárias à palavra de Deus. O que Deus está falando hoje é que a nossa fé precisa ter um fundamento. E esse fundamento é a palavra de Deus. Eu pergunto, quando nós temos buscado a palavra, quando nós temos nos alimentado da palavra, o próprio livro de Josué, no começo do capítulo, no primeiro capítulo, ele diz para Josué: Josué, seja forte e corajoso, não temas, medita na minha palavra de dia e de noite. Querido, se vier o dia da luta, da adversidade, se a tua fé não tiver exercida, fundamentada na palavra de Deus, você vai cair. Você não estará forte para o dia da angústia. E as tribulações e as lutas fazem parte da nossa história. Mas quando tem fundamento, a tua fé tem fundamento na palavra de Deus, verão lutas, como diz lá Jesus, na conclusão do Monte da Bem-aventurança, quando ele diz que assim como o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, virão lutas, virão a tempestade, vem a enchente, vem o vento, porém aquela casa permanecerá de pé. Mas se você edifica a tua casa sobre areia, e areia aqui, querido, é qualquer outra coisa que não seja Cristo na tua vida, a tua casa vai cair, irá ruir. É o homem que, Jesus diz, o homem insensato. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Fé é convicção, fé é certeza. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É você ter convicção de algo que ainda não aconteceu no mundo físico, no mundo natural, mas no sobrenatural já foi liberado sobre a tua vida e sobre a tua história. E o que nós temos que fazer é crer com convicção e viver esse tempo, amém? Caleb guardou as promessas de Deus para a sua vida. Ele não tinha apenas sonhos humanos, mas ele projetou sua vida de acordo com a palavra de Deus, no que Deus prometeu, no que Deus disse a ele. Deus falou com ele através de Moisés, e ele acreditou e não abriu mão dela. E se passaram 45 anos, e Deus o abençoou. E eu pergunto aqui, não precisa me responder, quantos estariam dispostos a esperar 45 anos para ter a tua bênção e ter o seu milagre? Ninguém precisa se manifestar aqui, querido. E com o passar do tempo, continuar acreditando na promessa de Deus. Caleb foi um homem extraordinário, que viveu pela fé naquilo que Deus prometeu a ele, amém? Uma segunda marca que eu vejo, fala da fidelidade, mas a gente pode confundir um pouco fidelidade com fé. Na verdade, fidelidade é a obediência à fé, ou seja, é aquela busca incessante pela promessa de Deus, a despeito das circunstâncias adversas, a despeito das lutas. Você olha para algo e fala, puxa, mas não tem jeito, mas eu continuo lutando, continuo persistindo, continuo com foco naquilo que Deus prometeu. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, todo mundo conhece, o justo viverá pela fé. Qual é a marca que nós vivemos? É a fé. Eu lembro o testemunho da minha esposa, que ela disse, minha esposa é pastora dessa igreja, a Cássia, mas ela também é uma empresária, ela tem uma empresa, e aí colocaram lá no mundo corporativo, quem é do mundo corporativo vai saber do que eu estou dizendo, às vezes fazem lá pesquisas com as pessoas que trabalham, com os funcionários, para dizer uma marca característica dos diretores da empresa, né, dos patrões. E aí, a minha mulher é advogada, tem MBA em finanças, qualificadíssima, deve estar me vendo lá pelo YouTube, um beijo, meu amor, e ela é qualificada, trabalha, diretora financeira de uma empresa. E aí veio lá a pesquisa,
uma marca do seu chefe. Chegou na minha esposa, adivinha qual foi a marca dela? Fé. Eu falei, glória a Deus. É para isso que nós chamamos, porque títulos, querido, isso passa. Mas a tua fé não passa. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar, querido. Tudo que você apoia a tua vida, querido, é areia se não for em Cristo. A nossa vida precisa estar fundamentada em Jesus. O justo viverá pela fé. Caleb, ele estava ali com os seus contemporâneos, com os seus amigos, com o seu povo, todos incrédulos. Mas ele e Josué permaneceram fiéis à palavra de Deus, porque se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Eu não sei as adversidades, eu não sei as lutas que teremos lá na frente, mas se Deus é por mim, quem será contra mim, querido? Amém ou não? Amém. Muitos tentarão nos convencer que o caminho da fé não nos leva a nada. Caleb foi um dos poucos de uma geração que creu no que Deus dizia. Caleb não se moldou aos incrédulos, e esse é um grande problema do nosso tempo, porque queremos nos moldar ao ambiente, mas Caleb não permitiu isso. Ele se moldou à palavra de Deus, ele entendeu. Então eu pergunto a você, a quem nós estamos dando ouvidos? São pessoas que têm condição de passar algo de bom? E eu lembro muito aqui que Deus é tão maravilhoso, mas na sua palavra existem dois momentos que Ele deixa, Ele demonstra surpresa com a fé das pessoas. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher viveu 12 anos enferma, e ela creu que se Jesus era a única salvação para ela, e ela creu no seu coração que se eu somente tocar na orla de suas vestes, serei curada. E Jesus passando, ela não se preocupou com as circunstâncias, com as adversidades, com os medos, com sua fraqueza física, mas ela creu que se ela tocasse apenas na orla da veste de Jesus, ela receberia a cura dela, e ela creu. E Jesus, no meio de uma multidão, para e diz: quem me tocou? Aquela mulher, com a sua fé em ação, em obediência à sua fé, ela conseguiu o seu milagre, a sua cura. E uma outra passagem do centurião romano, um gentil, ele chega diante de Cristo com o seu servo enfermo, e diz: o meu servo está morrendo. E Jesus prontamente fala: eu vou até a tua casa. E aquele centurião diz para ele: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas eu entendo o que é autoridade, e eu sei que o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. E Jesus, para os seus discípulos, diz: não vi tamanha fé em Israel. Fidelidade naquilo que você crê, querido. Fidelidade à palavra de Deus. Não ande como um derrotado, mas olha para aquilo que Deus prometeu e prossiga para a direção da tua bênção. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, terceira marca, fala de gratidão. Sermos gratos. 45 anos, vou repetir, 45 anos. Caleb permaneceu o quê? Grato a Deus, e eu vou mostrar para vocês. No versículo 10, Caleb reconhece o favor de Deus, mesmo não tendo o que busca. Ele tinha um coração agradecido, ele reconhecia que a bênção do Senhor o manteve vivo e forte, para até aquele dia. Chegou o meu dia. Josué, você lembra do que Deus prometeu? Josué falou: quando, como? 45 anos, estou aqui firme e forte, igual aquele dia, para conquistar aquilo que Deus prometeu na minha vida. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças.
Não é no pouco, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Colossenses 2, 6 e 7 fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A tua marca precisa ser grato a Deus. E isso fala de maturidade. Precisamos ser maduros na fé. Não podemos ser como neófitos. Ter gratidão para tudo que Deus proporciona na tua vida. E hoje nós vivemos num tempo de pessoas ingratas. Pessoas que você pode fazer tudo, mas você deu um errinho. O que acontece? Você está descartado. Porque você cometeu um erro comigo. E tudo é passado. As pessoas se esquecem de tudo que foi feito e realizado, porque há um coração de ingratidão. A gratidão, querido, é um dom espiritual. Louvar e agradecer a Deus no momento de calma é fácil. Mas o que faz um homem, uma mulher ser um verdadeiro crente é nos momentos de dificuldades. Pois o crente persevera. No momento de luta, de apatia, de dificuldade, eu sou grato a Deus. O apóstolo Paulo, eu li 2 textos do apóstolo Paulo, 2 cartas para Filipenses e Colossenses. Filipenses e Tessalonicenses, né? E ele estava escrevendo essas cartas, a maioria delas, preso, açoitado, por causa da palavra de Deus. E que Paulo mais dizia, ele falava de graça. Continue sendo grato a Deus, fortalecendo a igreja. Então que o Senhor possa trazer na tua vida hoje um espírito de gratidão por tudo aquilo que Ele tem dado a você, querido. Que você possa olhar para a tua vida e dizer: Pai, eu sou um bem-aventurado, Pai. Eu te agradeço pela vida, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho hoje. Acontece, querido, que muitas vezes nós estamos presos ao passado, a coisas que aconteceram lá atrás, e aquilo vem nos motivando e nos paralisando de viver o hoje. E outros vivem pensando no futuro. E o futuro a quem pertence? A Deus. Então o que nós temos é hoje. Então hoje, gratidão a Deus. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Não podemos ser gratos se tivermos um coração soberbo. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a chave da gratidão é você ser uma pessoa humilde. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E ter um coração arrependido, querido, livre de toda arrogância. O que eu mais peço a Deus: Senhor, me tira toda arrogância. Porque às vezes nós, em determinadas situações, você começa a olhar, eu sempre gosto, né, estou vendo meus alunos aqui do panorama bíblico, e eu gosto de olhar minha vida de uma forma panorâmica. Porque você sai do problema e começa a ver. E quantas vezes que eu faço isso e olho como eu fui arrogante, como eu agi errado. Julgar o nosso coração, julgar os nossos sentimentos. Pai, eu quero ser transformado, eu quero cada dia mais ter um coração contrito à Tua palavra, Senhor. Eu quero ter, cada dia que passa, Pai, eu quero me parecer mais com o Senhor. Não que eu fique cheio de eu, dos meus egoísmos, da minha soberba, da minha arrogância, não. Isso precisa ser derrubado na minha vida. Hoje você vê muito dentro da igreja pregando sobre temperamento. É muito bom, mas também só uma vez. Por quê? Como você vai lidar com pessoa do temperamento X? Não, meu querido, nós temos que lidar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Aquele que vai transformar uma pessoa arrogante, soberba, irada, em uma pessoa o quê? Mansa. Amém ou não? Porque esse é uma das características do Espírito, que é mansidão. Então o que eu faço com o meu temperamento? Não precisa ninguém responder. Tá? Tranca ele. Amarra ele no nome de Jesus. 4ª marca, querido. Vocês estão comigo aqui? Todo mundo? Ninguém foi arrebatado? Se não, cutuca aí, glória a Deus. Posicionamento é a 4ª marca. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caleb teve disposição de lutar pelo sonho. O monte que Caleb queria estava cheio de inimigos, mas ele estava disposto a lutar por cada um deles. Muitas vezes achamos que pelo fato de termos fé, estaremos livres de luta. Não haverá mais dificuldade. Você ouve muitas pessoas dizendo hoje, eu vejo os irmãozinhos às vezes pedem um conselho, e aí tem gente que fala assim, não na nossa igreja, glória a Deus, porque aqui não tem isso. Mas às vezes você ouve assim, olha, você quer saber se vai ser de Deus? Vai ter paz. Eu falo, mas aonde está na Bíblia? Porque aí que vai vir a oposição contra a tua vida, querido. Se você olhar as marcas dos homens de Deus, o que mais havia contra eles era oposição, era luta, dificuldade. Estou fazendo a vontade de Deus, mas há luta, há dificuldade, há oposição. E qual é o meu posicionamento diante das lutas? Firme em Deus, querido. Amém? E hoje nós temos um grande aliado que é Cristo. Temos esse nome que é poderoso, o nome de Jesus. As frustrações, as circunstâncias nos fazem desistir, sendo que a nossa bênção podia estar tão perto. Temos que ter atitude, não é para molenga. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. Requer de nós posicionamento naquilo que cremos, posicionamento no Senhor. Eu lembro de Daniel, o profeta Daniel, não o pastor Daniel, o profeta Daniel lá no capítulo 1, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia, e lá chegando, ele, como era uma pessoa muito top mesmo, iletrado, tinha muitos conhecimentos, ele foi logo colocado ali em posição de destaque. Mas no capítulo 1 de Daniel, se você ler, você vai ver que Daniel tinha um posicionamento, querido. Ele não se misturou com o manjar dos deuses, mas ele permaneceu fiel à palavra de Deus, porque havia uma marca em Daniel, era o posicionamento. Nós vemos isso mais tarde, que por causa desse posicionamento ele foi levado para a cova, e lá na cova Deus, o anjo, fecha a boca dos leões, e nada acontece com ele, porque Daniel vivia dentro da vontade de Deus, entendendo quem ele era em Deus, e assim faz toda uma diferença. E eu quero também aqui falar para você uma chave, a chave do fracasso, é você querer agradar todo mundo. Alguém aqui tem essa mania de querer agradar a todos? É a chave do fracasso. E o pior é que hoje tem muita gente querendo agradar o mundo. Eu quero ficar bem com todos. Meu querido, não tem jeito. Porque o próprio Senhor Jesus disse, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz, pesadamente, Tiago, irmão de Jesus, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, pastor, mas eu não quero ser amigo, eu só estou... para a gente também não ficar meio assim, difícil, para as pessoas não olhar para nós e falar, você é um radical, esse é um crentão. Meu querido, posicionamento. Posicionamento. Jesus diz, quem quiser vir após mim, pega o quê? A sua cruz e siga-me. Essa é a direção de Deus para a tua vida. Não viver querendo flertar com as coisas do mundo, querido. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a minha vida, amém? E por último, a quinta marca fala de objetivo, foco. E aqui eu quero fazer uma ilustração. Vou fazer 47 anos, estou com um corpinho, um rostinho de 34, 47 anos, e eu descobri que eu estou ficando velho. Como que eu descobri isso? Não foi porque eu estou sentindo dor não, mas é porque eu estou ficando cego. Eu uso óculos desde criança. E aí eu falava assim, mas eu não estou conseguindo enxergar aqui, aí eu estou usando aqui agora, eu estou meio com dificuldade aqui ainda, porque eu coloquei sábado, óculos multifocal. Alguém tem esse óculos multifocal aqui? Esse
é terrível. Não, estou sofrendo, porque eu enxergo aqui, depois eu olho para lá, dá uma tontura aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou meio com o foco meio perdido, assim, do meu olho natural, não do espiritual, amém? Mas eu queria ilustrar isso para você, porque o foco, o objetivo na nossa vida, ele precisa ser bem determinado, bem estabelecido aquilo que temos. Caleb reivindicou as promessas, confiando no poder de Deus. Um conquistador de sonhos, ele pede objetivamente o que quer. Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim, o apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não esperar passivamente que as coisas aconteçam, mas nós devemos orar, jejuar, meditar na palavra, falar com Deus, buscar a presença do Senhor, não confiando na sua força, mas confiando no poder de Deus para a tua vida. Você precisa ter foco. O apóstolo Paulo, que ele fala: deixo as coisas que lá atrás ficam e prossigo para o alvo da minha vocação em Cristo Jesus. Você já viu aquele sniper, tirador de elite? Ele fica lá, respira, tira 1000 quilômetros, acerta, 1000 não, a 1 quilômetro, melhor, e acerta no alvo. Por quê? Porque ele está focado naquele propósito, naquilo que foi determinado a ele, naquele objetivo que ele tem. Qual é o foco dele? Acertar o alvo. E nós muitas vezes estamos atirando para todo lado, né? Eu estou atirando para todo lado, de repente eu acerto. Querido, precisamos ter foco. E havia um profeta extraordinário chamado Eliseu. Ele sucedeu Elias, outro profeta extraordinário. Mas ele fez algo, esse profeta, diferente, Eliseu. Ele falou com Deus: Pai, se eu vou suceder Elias, eu quero o quê? A unção dobrada. Eliseu sabia o que ele queria. E quando nós paramos para pensar nisso, o que eu quero? Muitas vezes nós assustamos, que aí nós não sabemos. Porque de fato nós não entendemos ainda o nosso propósito em Deus. E por que não sabemos o nosso propósito em Deus? Porque estamos buscando o nosso propósito em nós mesmos. Quando nós temos que buscar o nosso propósito naquele que nos criou, naquele que nos formou, naquele que nos conhece desde antes da formação do mundo, e nos estabeleceu, e nos fez aqui hoje, para que se cumpra o propósito dele na nossa vida, amém? Meu querido, esse é o tempo que Deus tem para nós, para fazer de nós um conquistador. Então receba isso nessa noite na tua vida, receba isso na tua história, que a partir de hoje, você não vai andar mais como um derrotado, mas sim vai andar como um vitorioso, crendo nas promessas de Deus na tua vida, e que as pessoas possam olhar para você e ver: ali está uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que não vive debaixo do medo, que não vive debaixo da incerteza, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você, querido. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Pai, que ela possa edificar nas nossas vidas e possa, Senhor Deus, trazer frutos de fé, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, selar essa palavra. E o primeiro passo, Senhor, de um conquistador, de alguém que conquista, de alguém que tem uma oportunidade de começar algo novo, uma nova história, um romper definitivo de uma vida nova com Deus, Senhor. Esse primeiro passo está lá em Mateus 10, 32, 33,
que fala que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna e começa uma nova história, um novo nascimento, não mais dirigido pelas incertezas, pelo medo, o que nós fomos em outrora, mas uma nova história Deus tem para cada um. E essa nova história é uma história de conquista no reino dos céus. E esse é o tempo, Pai. E eu quero aqui dar oportunidade para quem entrou aqui hoje, que ainda não teve essa oportunidade de entregar a sua vida para Cristo, de maneira definitiva, para todo sempre. Para que você pudesse levantar a tua mão, porque eu quero orar por você essa noite. Você que nunca teve essa oportunidade de confessar Jesus, de falar: Senhor, eis-me aqui, este é um novo tempo na minha história, de transformação, de mudança de rota. Há alguém aqui que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer fazer essa oração comigo hoje? Levante sua mão, que eu vou orar por você. Não há ninguém? Todos aqui então já entregaram sua vida para Jesus? Amém? O que faz de você um conquistador? Você que talvez está me vendo pela internet, que entrou hoje no canal do YouTube da igreja, e talvez você está aí e nunca teve essa oportunidade. Eu queria que você orasse comigo. Ora dessa forma: Senhor meu Deus, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor, que a partir de hoje a minha vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, em todas as áreas, em todos os momentos. O Senhor está comigo, me guardando, me protegendo, me dando da provisão de cada dia. Escreva meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje, uma nova história o Senhor tem para mim. Amém? Meu querido, você que está me vendo pela internet, que confessou Jesus, entre em contato com a igreja, tem um QR Code aí do lado. Certamente vai ter um pastor, uma pastora, um diácono que vai estar ligando para você e vai estar orando pela tua vida, tá bom? No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos, vamos ficar de pé. Louvado seja o Senhor. E hoje vivemos num tempo que as pessoas estão cada vez com mais medo, dependente de remédios, pânico, tristeza, ansiedade. E isso vai de encontro à nossa fé. Como esse é um culto profético, que tem um mover profético sobre a tua vida, eu queria que aquelas pessoas que estão com algum medo do futuro, das incertezas, da economia, medo do crescimento dos filhos, que você viesse aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida hoje. E você não vai viver mais escravo do medo, mas você vai viver crendo que você é filho de Deus. Porque lá em João capítulo 1, versos 12, diz que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. E uma vez que você é filho de Deus, você é co-herdeiro das bênçãos do Senhor. Amém? Você crê nisso? Hoje eu creio que o Senhor está trazendo cura nas suas emoções, meu querido. Que você não vai viver mais escravo do medo, da ansiedade, preso a medicamentos, preso à ansiedade. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, Senhor Deus. Nós agora oramos na autoridade do nome poderoso de Jesus, quebrando e anulando, Pai, todo medo. Senhor, no nome de Jesus, nós lançamos fora agora todo medo, Pai, no nome de Jesus, para nunca mais voltar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, Pai. Eu declaro hoje, Pai, vidas libertas emocionalmente, vidas libertas, Senhor Deus, espiritualmente, Senhor Deus, em nome de Jesus, que toda ansiedade, toda depressão, Senhor Deus, todo síndrome do pânico, caia por terra nessa noite, no nome de Jesus. Seja liberto hoje, querido,
Você está livre hoje para adorar o Rei dos Reis, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Como o Senhor disse para Josué: não temas, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não se sinta só, lanço fora toda a solidão, pessoas que não dormiam, com medo, se sentindo sozinha. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, e está trazendo conforto na tua história, conforto na sua família. Pai, em nome de Jesus, declara agora vidas libertas, para a honra e glória do teu nome. Pessoas que vão viver o teu sobrenatural de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa noite, crendo, Pai, que aqueles que aqui receberam em seu coração, Pai, não viverá mais escravo do medo, mas vai viver como filho de Deus, cheio de ousadia, de unção, de renovo, que começa hoje, Pai, um novo tempo, um tempo extraordinário, de uma vida de conquista, que viveremos pela fé, como diz tua palavra: o justo viverá pela fé. De fé em fé nós andamos, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor nos leva para as nossas casas em segurança, nos dando uma noite abençoada, onde vamos dormir e descansar em Ti, renovar as nossas forças, sabendo que as lutas virão, mas estaremos firmes naquele que prometeu, na rocha firme que é Cristo Jesus. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe tua vida. Vá em paz. Amém.